Bom dia a todos! Estão todos bem? Pessoal, o nosso material para a aula de hoje já está tudo organizado? Vamos precisar de lápis, caderno e borracha. Então confere todo o material aí rapidinho, tá certo? Na aula de hoje, vamos trabalhar os componentes curriculares, geografia, história, literatura e linguagem, com o tema Consumo Consciente, o papel da sociedade na preservação do meio ambiente. No entanto, você poderá fazer as anotações em um mesmo caderno, por exemplo, de geografia. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitárias. Antes de mais nada, vale ressaltar os nossos objetivos da aula de hoje. Em geografia, vamos compreender criticamente as relações entre a ampliação da tecnologia e as possíveis modificações culturais e identitárias no campo e na cidade. Em história, identificaremos mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e outras formas de ordenação social, percebendo o lugar do indivíduo nesse contexto. No conteúdo de literatura e linguagem, vamos falar um pouco sobre o gênero textual poema. Em nossa última aula, vimos que o consumo sem controle pode gerar um grande problema que vivenciamos hoje, a produção demasiada de lixo. E esse lixo pode gerar grandes problemas na sociedade. O descarte inadequado do lixo em locais impróprios, como vias públicas e lotes baldios, além de ajudar no entupimento de bueiros, pode conter substâncias nocivas ao homem e a outros animais, além de atrair os vetores de doença. Nesse ponto, vale reiterar a importância de avaliar nossos hábitos de consumo. Será que realmente tudo que compramos é necessário, pessoal? Hábitos corretos em relação ao lixo diminuem o acúmulo desses resíduos, garantindo um ambiente saudável para nós e as futuras gerações. Lembre-se sempre, todo lixo que produzimos, se descartado de maneira incorreta, afeta negativamente o planeta e alguns produtos podem causar danos por vários e vários anos. Mas agora, pessoal, vamos falar de poema. Isso mesmo, pessoal, o poema é um gênero textual relacionado com os gêneros literários. E é impossível dissociar o poema da literatura. Ache que tem a palavra como matéria-prima. No poema, as palavras podem ser lapidadas, dissecadas, subvertidas de acordo com a vontade de quem escreve, para, assim, atingir o seu principal fim, que é impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Vejamos agora a estrutura básica de um poema. Então, pessoal, nós temos aqui a estrutura básica desse poema. Em geral, são textos em versos. Esse poema ele é dividido em 4 partes. Tá? Vamos observar essas 4 partes agora. A organização. A organização do poema ela pode ser em versos ou em estrofes, não necessariamente amarrados a isso, mas em geral nós temos versos e estrofes. Sonoridade e linguagem. A forma da sonoridade e linguagem dos poemas geralmente são em rimas, em brincadeiras com os sons das palavras. Intenção. Qual que é a intenção de um poema? Divertir, fazer imaginar e sonhar, trazer sentimentos. E qual é o tipo de leitor que nós temos para os poemas? Pessoas que gostam de textos criativos. Agora que conhecemos um pouco sobre a estrutura geral dos poemas, vamos acompanhar a leitura de um texto. A leitura hoje, pessoal, será feita pelo aluno do 5º ano, Pedro Henrique, lá da Escola Municipal Professor Eurico Silva. Então, Pedro, vamos à leitura do nosso texto de hoje? Aguenta a mão, João. Não reclama contra o temporal que derrubou teu barracão. Com o Cibide aconteceu coisa pior. Não reclama, pois a chuva só levou tua cama. Não reclama. Aguenta a mão, João,
que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. Tinha muita coisa a mais no barracão. A enxurrada levou seus tamancos e lampião, e um par de meia que era de muita estimação. Autor do texto, Adoniran Barbosa. Pessoal, essa letra é uma canção de Adoniran Barbosa, como Pedro colocou, e é um samba muito bom de se ouvir. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Contamos com você nas próximas aulas. Várias canções têm como estrutura na escrita o poema. Além de Adoniran Barbosa, podemos citar Vinícius de Moraes e Toquinho, que utilizam também essa forma de escrita. Nessa canção, escrita como poema, podemos perceber que Adoniran nos fala sobre alguns problemas urbanos. Quando ele cita, pessoal, lá, ó, não reclama contra o temporal que derrubou o teu barracão. Aqui nós podemos perceber que vários fatores contribuem para que isso ocorra. Pode ser a falta de moradia, fazendo com que as pessoas ocupem de forma desordenada locais sem infraestrutura. Como também as enchentes, decorrentes muitas vezes de falta de esgoto, que muitas vezes não existem e quando existem estão entupidos de lixo, que foram descartadas de forma irregular, né? As enchentes sempre foram consideradas como fenômenos naturais. Entretanto, hoje em dia, estão se intensificando pelas práticas humanas do espaço das cidades. O problema das enchentes passou a ser algo comum na vida das populações de algumas cidades. Infelizmente, pessoal, todo ano é a mesma coisa. Entre os meses de dezembro e fevereiro, os noticiários são tomados por problemas relacionados com a elevação dos cursos d'água e a inundação de casas e ruas, desencadeando assim uma série de tragédias que quase sempre elas poderiam ser evitadas. Por volta de 1900, ainda muitas carroças circulavam nas cidades. Algumas ruas eram calçadas com pedras, mas a maioria era de terra. Sítios com plantações ficavam perto dos centros urbanos. Rios, córregos corriam a céu aberto e seus entornos alagavam no período mais chuvoso, podendo assim formar as várzeas. Vocês sabem o que é várzea? Vamos ver o significado aqui? Várzea, terreno plano e extenso. Planície, terreno cultivável, área plana, sem desníveis, com plantações. Veiga, terreno localizado na margem de rios ou ribeirões, vale. Em geral, pessoal, as várzeas são aquela parte plana em volta dos rios ou córregos. Justamente para quê? Para no período de inundações, essas várzeas são inundadas pela água e aí a gente até lembra que nós falamos isso lá nos povos antigos, que os egípcios faziam isso, esperavam as várzeas encherem e depois quando o rio abaixavam, eles faziam suas plantações. É isso que nós chamamos de várzea, tá certo? Desde então, as cidades mudaram muito. Muitos rios e córregos foram canalizados e suas margens foram cobertas por construções e avenidas. Olhem essa foto aqui da construção da Avenida Rondon Pacheco nos anos de 1980. Observem aqui, pessoal, essa é a Rondon Pacheco, a Avenida Rondon Pacheco. Olha só, nós não temos construções ao seu entorno. E lá no finalzinho, pessoal, nós temos o Rio Berabinha, não é? Que está lá até hoje, tá, pessoal? O Rio Berabinha. Algumas partes do rio foram canalizadas, mas ainda se encontram aberto. Ele ainda se encontra o rio aberto. Qual é o problema hoje? É que toda essa região ao entorno, hoje nós temos construções. Então, pessoal, aqui vocês podem observar que a várzea é justamente essa parte plana em torno do rio. E é justamente essa parte que deveria ter sido preservada, justamente para que não tivéssemos problemas com inundações no período chuvoso. Então, essa parte aqui que nós vemos, sem construção,
é o que nós chamamos de várzea, tá? E aqui está Rondon Pacheco, lá na década de 80. Olhem aqui essa outra foto. Nela, nós podemos observar que já começa um movimento de construções, tá certo? Aqui assim, ó pessoal, a gente não tem continuação da foto, mas é onde se encontra hoje o nosso shopping da cidade. Aqui tem aquele viaduto da Avenida João Naves com a Rondon Pacheco. E é justamente essa área aqui que tem todo aquele movimento de veículos, né? Coisas que no ano de 1980 não existiam. Falando nisso, pessoal, o uso de veículos que queimam combustível cresceu tanto que os congestionamentos e a poluição do ar se tornaram um problema. Nos dias em que a qualidade do ar piora, muitas pessoas se queixam de irritação nos olhos, tosse ou dificuldade de respirar. Nos dias mais quentes, o asfalto aquece, os prédios dificultam a circulação do ar e entre outros problemas. E quando há fortes chuvas caindo no chão impermeável, muita água escorre pelas sarjetas até chegar aos córregos e aos rios, que rapidamente se enchem e causam alagamentos. Vamos ver agora algumas imagens da mesma Avenida Rondon Pacheco sofrendo esses impactos. Então, pessoal, olha só, a Avenida Rondon Pacheco em uma situação de enchente. Justamente, pessoal, porque houve as construções no lugar de onde que a água deveria escorrer para o rio. E aí, como a gente não teve, né, nesse processo essa infraestrutura para que a água pudesse escorrer, a natureza ela sempre ocorre da mesma forma, todos os anos. E justamente o que causa os problemas são as construções. Então aqui nós vemos uma foto da Rondon Pacheco sofrendo esses impactos. Olha só, pessoal, os carros são levados. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu alguns anos atrás aqui em Uberlândia, né? Então aqui nós podemos ver a Rondon Pacheco numa situação realmente de enchente por conta dessas construções que não foram, vamos dizer assim, de certa forma preservado a sua várzea em torno do rio. Hoje em dia, temos consciência desses efeitos indesejados. Podemos, portanto, com a ajuda de uma boa administração, nos comprometer em um pacto para cuidar da água e do ar, tomando medidas como criar áreas verdes, pois com mais plantas a temperatura e a umidade do ar tendem a ficar mais agradáveis. Pavimentar ruas com materiais que refletem mais os raios solares, diminuindo o superaquecimento nos centros urbanos. Evitar as queimadas que liberam partículas sólidas e elevam o teor de gás carbônico no ar. Não jogar substâncias tóxicas que acumulem na água e no ar. Evitar o desperdício de água e tratar o esgoto. Agora, pessoal, vamos observar a mesma Avenida Rondon Pacheco, né? Depois de algumas intervenções que houve nela para justamente resolver os problemas que ocorriam lá anteriormente com as inundações. Então podemos ver a Rondon totalmente reestruturada, não é verdade? E olha o tanto que essa avenida é bonita, né, pessoal? É o cartão postal da cidade de Uberlândia. Eu amo passar pela Rondon Pacheco, assim, toda vez que eu passo nela, eu olho para ela e penso, como a nossa cidade é maravilhosa, porque realmente a Rondon Pacheco, a Avenida Rondon Pacheco é uma avenida muito bonita mesmo, muito bonita e reflete a grandiosidade do nosso município. Agora, pessoal, observem essas fotografias, o que cada uma delas mostra e como isso pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Vamos à primeira? Olha só, aqui nós temos um prédio, não sei se vocês conseguem ver bem, e ele está todo cheio de plantações nas suas paredes, né? Então, será que isso realmente faz uma diferença no ambiente? O cultivo de plantas em áreas urbanas contribui para a redução do aquecimento das superfícies e o aumento da umidade. Realmente, pessoal,
Isso daqui é uma contribuição muito grande. Existem, se vocês olharem, procurarem na internet, existem casas que as pessoas criam jardins no telhado, porque isso melhora a qualidade do ar dentro, a circulação dentro de casa, refresca mais a casa, ela fica com um ambiente muito mais agradável. Então, é uma contribuição para o ambiente. Vamos ver uma outra foto? Essa foto aqui, nós temos aqui uma avenida e tal, né? E muita área verde ao seu redor. Será que isso contribui com o ambiente? A ampliação das áreas verdes aumenta a absorção das águas de chuva pelo solo, contribuindo assim para evitar as enchentes. Então, pessoal, olha só, tem um rio, tá vendo que em volta tem a mata ciliar ainda, aquela mata que se encontra ao redor dos rios, e isso ajuda na absorção da água. Consequentemente, evita as inundações que a gente tem em vários municípios do Brasil. E esse pessoal andando de bicicleta? Isso contribui para a natureza? Muito, pessoal. O incentivo ao uso de bicicletas e outros transportes alternativos contribui para a redução do congestionamento e a melhora da qualidade do ar. Então, assim, ainda no nosso país não é uma coisa que a gente ainda utiliza muito. Já foi muito utilizada, hein? Eu lembro que meu sonho quando eu tinha 10 anos era ter minha bicicleta. Fui comprando as peças até que eu consegui montá-la. Hoje em dia, pessoal, nós não vemos muitas bicicletas circulando na cidade, mas teve uma época que isso era uma realidade, tá certo? Mas existem outros problemas ambientais que estão diretamente ligados à nossa postura social, ou seja, depende muito de uma maior conscientização e uma intervenção governamental para que possamos lidar com os mesmos. Queimadas, que são enormes incêndios em áreas de vegetação, com vegetação, elas podem ocorrer espontaneamente ou ser intencionalmente provocadas. As queimadas intencionais são usadas para desmatar rapidamente uma área e preparar o solo para as plantações e pastagem. Outro problema ambiental, infelizmente muito frequente no Brasil, é o desmatamento, que é a retirada da vegetação. Observem, pessoal, esses dois mapas. O primeiro, vamos lá, as características. Primeiro, vemos o título desse mapa. Qual que é? Brasil, área desmatadas 2015. Já quando a gente lê o título do mapa, nós já entendemos que esse mapa vai falar sobre áreas desmatadas do ano de 2015, tá? Aqui nós temos uma legenda para esse mapa, que é mapa elaborado pelos autores em 2017, com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Atlas Geográfico, 7ª edição, Rio de Janeiro, 2016, página 100, que é de onde esse mapa foi tirado. Lá no mapa, nós temos uma legenda, tá, pessoal? Bem de verde claro, é a região da floresta amazônica. De amarelinho, bem clarinho, o cerrado. De amarelo mais forte, a caatinga. De verde um pouquinho mais escuro, a Mata Atlântica. Esse verde escuro, parecendo um azul ali, a Mata dos Pinhais. De roxo, vegetação do Pantanal. Esse neon, vamos dizer assim, os campos, e em vermelho as áreas desmatadas. Pessoal, observem o tanto que o nosso país sofreu com desmatamento. E aí, voltando lá em cima, nós temos a Mata Atlântica de verde. Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem observar no mapa alguma região pintada daquela cor de verde? Uma pequena partezinha aqui, ó, no sul de Minas Gerais. É a única reserva, uma das poucas únicas reservas de Mata Atlântica existente ainda no país, porque o restante, pessoal, foi toda desmatada. Então, assim, a Mata Atlântica foi uma das grandes matas que praticamente sumiu do nosso país por conta do desmatamento. Mas nós temos outros biomas que também quase estão sendo extintos por conta do desmatamento. Então nós temos o cerrado, tá vendo?
com a criação, com a plantação de soja, com a plantação de milho, de cana, que hoje o nosso país produz muito, a tendência é desmatar essas regiões para esse plantio. E é o que a gente retoma a falar, consumo consciente. Será que realmente precisa consumir tanto assim? Então, esse mapa deixa bem claro a quantidade de desmatamento que ocorreu no nosso país. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro, vamos ler lá o título. Brasil, focos de queimadas 2016. Vamos ver a legenda? Elaborado com base no INPE, Programa Queimada. Disponível, aqui está o site que ele foi disponível e quando que foi feito o acesso dele. Nele, pessoal, nós temos a quantidade de focos, ó, número de focos de queimadas, que é a legenda dele. Vermelho bem escuro, 329 focos. Vermelho mais claro, 70. Amarelo escuro, 50. Depois nós temos amarelo clarinho, 20. E sem nada seria um foco, que seria a parte de branco. Então, pessoal, a gente observa que algumas regiões têm sofrido bastante com as queimadas. Aí eu te pergunto, mas na nossa região aqui toda amarelinha, né, não tem foco de queimadas, não é mesmo? Não tem, pessoal, não existe mais floresta. Lembra do mapa anterior? Foi todo desmatado. Então a relação desse mapa de desmatamento com esse de queimadas está muito próximo. Esse mostra o que foi desmatado, esse o que está sendo queimado, e só pode ser queimado o que ainda existe. Como nós não temos mais Mata Atlântica na nossa região, essa região de amarelo, então quase não tem queimadas aqui, porque nem tem mais o que queimar, né? Tudo já foi queimado. Vamos agora, pessoal, entender um pouco mais sobre quais as circunstâncias ocorrem os incêndios e o que é possível fazer para controlá-los ou evitá-los. Para isso, nada melhor do que uma entrevista feita com um profissional que sabe muito sobre o domínio do fogo, o bombeiro. A entrevista foi concedida pelo oficial do Corpo de Bombeiros, Silvio César Machado, e está disponível em alguns livros didáticos do 5º ano. Então, vamos às perguntas ao bombeiro? Por que ocorrem os incêndios? Às vezes, os incêndios são provocados por descuido. Um balão que cai, uma bituca de cigarro jogada no mato seco. Outras vezes ocorrem devido a causas naturais. Um raio, por exemplo, pode provocar um incêndio. Basicamente, se houver um material inflamável e condições para ele pegar fogo, poderá ocorrer um incêndio. O que é um material inflamável? Material inflamável é aquele que queima, que é combustível para o fogo. Papel, madeira, gasolina, plástico, álcool e gás de cozinha são alguns exemplos, mas eles não pegam fogo espontaneamente. E o que é necessário para um combustível pegar fogo? Para o combustível entrar em combustão, isto é, para ele queimar, deve haver calor e um comburente. Um exemplo de comburente é o oxigênio presente no ar. O comburente torna possível a existência da chama e intensifica a combustão. O que um bombeiro deve fazer para controlar um incêndio? Basicamente, impedir a combustão, uma maneira é abafar o fogo, impedindo o contato do combustível com o oxigênio. Pode ainda retirar o combustível, evitando assim a propagação do fogo. Vimos então que além da poluição da água e do ar, outros problemas ambientais colocam em risco a preservação da natureza e o bem-estar da população no presente e lá no futuro. Cuidar do planeta é uma responsabilidade de todos nós. Cada pessoa que habita o planeta Terra deve ajudar na preservação do meio ambiente, para que no futuro as próximas gerações que irão habitar o nosso mundo não sofram com o descuidado que nós mesmos podemos causar. A transformação do espaço geográfico, pessoal, é uma realidade, desde que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Essas transformações
influenciam tanto no aspecto social como também econômico de nossa sociedade. Então, pessoal, essas transformações realmente elas fazem parte do nosso cotidiano. Vamos ver algumas imagens de transformações do espaço geográfico aqui na cidade de Uberlândia? Então, olha só, essa foto aqui é da estação rodoviária, isso mesmo, lá da rodoviária, pessoal. Isso quando ela era em outro local, no bairro que hoje nós chamamos de Fundinho, lá se encontrava essa estação rodoviária. Olha o tamanhozinho dela, era bonitinha, né? Tem um ônibus ali, olha o jeito que eram os ônibus antigamente, tá vendo? As ruas, não sei se a gente consegue observar, mas as ruas eram de pedras, tá? Não era esse asfalto que hoje nós temos. Então, essa daqui era a nossa estação rodoviária. Aqui nós temos a rodoviária hoje, né? Toda moderna, armada com concreto, asfalto em torno dela, viaduto, né? Então foi uma grande transformação que houve daquela rodoviária antiga para essa rodoviária que nós temos hoje. E eu não minto para vocês, provavelmente daqui a uns anos vai ser preciso construir uma rodoviária ainda maior ainda, né, pessoal? Porque os nossos espaços, eles vão sendo alterados na medida que o número e a nossa população também vai aumentando e vai mudando. Vamos ver, olha só, pessoal, o estádio municipal do Parque do Sabiá, bem antigamente, isso aqui foi lá nos anos de 1980 também, quando ele começou a ser construído. Não sei, quem mora nessa região sabe que hoje é totalmente diferente. Eu mesmo moro nessa região, não tem nada que lembre o que é hoje o entorno do Parque do Sabiá. Então nós temos aqui a construção do parque, quando ele estava sendo construído, o estádio, na verdade, né? O parque nem existia, vocês podem ver ali, existia só uma mata ali, mas esse parque que nós temos hoje para fazer caminhada, tem as brincadeiras, praticamente não existia. Não tinha ali o bairro Santa Mônica ao redor ali ainda, tinha só um pouco de moradia, mas bem no início ali, próximo à prefeitura. Então era uma área bastante, vamos dizer assim, preservada ainda, né? E hoje, como que será que está? Olha só, pessoal, muita diferença, não é mesmo? Muita coisa mudou. Se a gente parar para pensar, vocês são mais novos, mas não tem tantos anos assim que isso aconteceu. Na verdade, é um parque lindo, né? É um estádio lindo. Nosso estádio é maravilhoso. Tem aqui o Sabiazinho, maravilhoso também. O nosso Parque do Sabiá, que é uma, vamos dizer assim, uma coisa grandiosa do nosso município. E aqui, ó, pessoal, as casas ao entorno. Lembra que tem nada de casa aqui e olha o tanto de casa agora. Olha o espaço geográfico que foi alterado, não é verdade? Vamos aqui uma outra foto. Praça Tubal Vilela, antigamente. Se atentem, pessoal, para essa igreja aqui com o reloginho, tá? Ela vai ser o nosso ponto de referência. E aqui nós temos a Praça Tubal Vilela, tá? Então, poucas casas, olha aí, alguns prédios, né? Mas nós chamamos de prédio, pessoal, mas assim, 4 andares, tá? Eram os prédios maiores que tinham ali. Não tinha muito prédio, não. A igreja, né? A torre da igreja, ela dominava no espaço geográfico ali do centro da cidade. Então, assim, de qualquer lugar que você estava, que você estivesse, você conseguiria enxergar o relógio lá em cima da torre. Lá no fundo, pessoal, olha que interessante, nós temos aquelas caixas d'água, mais ou menos ali perto do Juca Ribeiro, não sei se vocês conhecem. As caixas d'água estão lá, até hoje elas existem. E olha só, a mesma torre da igreja, é essa mesma torre. Pessoal, a gente se não observar bem, a gente não consegue mais ver ela, porque ela sumiu em volta da quantidade de prédios que nós temos hoje na cidade de Uberlândia. Olha a praça. Antes, as árvores estavam sendo plantadas, estão vendo aqui? As árvores crescendo, pequenininhas ainda, começando a crescer. Aqui, nós já temos todas as árvores grandes, né? E olha só, a quantidade de prédios que foram feitos na cidade. Então,
Se a gente parar e pensar, é claro que é um benefício essa mudança tecnológica? Sim, é um benefício, mas ela traz algumas outras consequências também, como os prédios evitam a circulação do ar, o asfalto esquenta muito, né? Então, assim, hoje, com essa transformação tecnológica, a gente teve também alguns outros problemas ambientais, correto? Precisamos entender que transformar o espaço precisa, antes de mais nada, um estudo minucioso sobre os impactos no meio ambiente. Pois isso, pessoal, irá garantir a nossa própria existência. As transformações precisam passar por uma consciência ambiental, para que no futuro as próximas gerações não venham a sofrer por conta da nossa insensibilidade com a natureza. Anotem todas as dúvidas e retirem de forma presencial quando no retorno das nossas aulas. Façam as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.